Olá, paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né, desse terceiro trimestre, né, com a nossa lição da escola dominical, que agora vai ser através de vídeos gravados, né? Então, provavelmente você vai estar assistindo através do YouTube, então aproveita já para se inscrever no canal quando estiver assistindo, né? Dar um like, compartilhar e se quiser comentar e dar sugestões também fique livre para fazer isso, amém? Né, nosso trimestre, o tema do trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito, né, da Babilônia. E a lição de hoje, né, a lição de número 12, cuja o título é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Estou eu aqui com o presbítero irmão Christian, Gilbert, né, e vamos estar lecionando essa lição para os irmãos. Amém. Paz do Senhor a todos. Então, estaremos com a lição 12, já a penúltima lição deste trimestre. O texto áureo que nos diz está em Efésios, no capítulo 5, no verso 32, versículo 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. A verdade prática nos diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculada para as bodas do Cordeiro. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 25 até o 27 e depois o 32. Então, Efésios 5, 25 nos diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Uma comparação de Cristo com o marido, né? Nos dando assim: vós, marido, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou sua igreja, que deu sua vida por ela. Então, Paulo estava trazendo, né, uma mensagem para os casais, né, para os casais, uma doutrina para o casamento, e como deveria ser, né, o amar como a Cristo é proteger o seu cônjuge, proteger a sua esposa, amando-a, entregando sua vida por ela, assim como Cristo, né, nos amou. Para quê? A própria leitura já diz no versículo 27, para nos apresentar, nós como igreja, como noiva de Cristo, sermos um dia, o dia glorioso, nas bodas do Cordeiro, como foi feita a lição, foi lido no texto áureo. Para nos apresentar, na verdade prática, quer dizer, para nos apresentar diante dele, né? Sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes, isto é, sem pecado, sem manchas, né? Todas essas coisas que a gente já vem, é um complemento das lições passadas, né? É um complemento das lições passadas. Então, só que o que acontece? A igreja, quando Cristo fundou a igreja, era um grande mistério. Porque para o povo judeu, entendeu? O povo judeu daquela época, eles não estava revelado ainda esse período em que os judeus, né, seriam um povo juntamente com os gentios, grego, romano e até os confins da terra. Né? Para eles, na religião judaica, pela lei, era eles somente o povo de Deus. Uhum. Não haveria espaço para os demais povos se não se convertesse ao judaísmo. E a igreja de Cristo não. Cristo fundou a igreja sendo judeu, grego, né, romano, qualquer um, até os confins da terra. Né? A própria análise lá das 70 semanas de Daniel, né, quando a gente analisa lá, né,
Então a gente sabe hoje que está entre a 69 e a 70, né? Sim. O cronômetro, aquela profecia de 70 semanas que era para o povo judeu, parou ali o cronômetro, né, na 69, abriu-se um parênteses onde começa a época da, né, a dispensação da graça, né, da igreja, né, o mistério revelado, né? Exatamente. Como Paulo disse, e Deus revelou nos últimos dias através de Jesus, né? O mistério se revelou e agora, quando a igreja for arrebatada, reinicia o cronômetro das 70. A 70ª semana, né? Faltou uma semana. Mas isso é uma lição muito importante, irmãos. Está lá em Daniel 8 e 9 também, né? Nos capítulos 8 e 9. Acho que é no capítulo 8, se eu não me engano, tá? Que fala sobre essa visão das 70 semanas, certo? Então, do decreto de Ciro lá, né? Que libertou o povo, né? Para retornar, para edificar a cidade, o templo em Jerusalém, né? Da diáspora, do povo de Israel para a Babilônia, do decreto de Ciro até o ungido, até a cruz de Cristo, foram 69 semanas, semana de anos, certo? Uma semana, 7 anos, em vez de ser 7 dias, 7 anos. Então, ficou, aí vamos dizer que este mistério a ser revelado, vamos dizer que na 69 semana, na 79ª semana, abriu-se um parêntese, que é esse mistério, a igreja. Quando o ungido foi morto. Exatamente. Ali parou o cronômetro. Parou e não ficou mais Israel como o centro, digamos, das atenções, vamos chamar assim. Porém, quando Cristo arrebatar a sua igreja, aí este parênteses será fechado e retornará para a última semana, e neste período escatológico, novamente o mundo será voltado para a terra de Israel. Não é, claro, o nosso assunto aqui em foco, mas se for ver lá em Apocalipse, até o capítulo 4 ali, início do capítulo 4, fala da igreja. Dali para frente, que começa o cronômetro novamente, não se fala mais de igreja. É como se a igreja tivesse sumido, né? Porque foi arrebatada. Exatamente. Então, nós estamos nesse parênteses, ou seja, nós somos esse mistério revelado. Nós estamos nesse mistério hoje, nesse tempo. A Assembleia de Deus é uma igreja dispensacionalista e nós cremos que estamos na dispensação da graça. Irmãos, mistério isso aqui hoje, porque nós não... esse assunto veio à tona, né? Aqui agora, assim, espontaneamente, né? Mas hoje de manhã eu também estava ouvindo, né? Eu gosto de ir para casa, para o meu trabalho e ouvir a minha Bíblia offline. E eu estava escutando justamente Daniel 8 e 9, entendeu? Eu estava escutando justamente esta palavra aqui. O irmão realmente não sabia, ninguém sabia, só eu e Deus, mas nos deu esta oportunidade nesse momento. Então, o Senhor estava nos preparando para este momento. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, a igreja, ela era um mistério, mas foi revelado. E tanto é, meus irmãos, que 12 dos apóstolos, depois foi escolhido Matias, né, no lugar de Judas, mas o Senhor acrescentou mais um apóstolo, exclusivamente para os gentios, né, para os gentios, que foi o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E para os irmãos terem uma ideia de quão isso era difícil para os judeus compreenderem, que para o próprio Pedro, Deus teve que revelar a ele, né, uma visão de um lençol com vários animais, qual disse que eram impuros para os judeus, na lei, para os judeus, e Jesus disse para ele: come, ele jamais comeria coisa impura. E Deus disse para ele: não chames de impuro aquilo que eu santifiquei. E nisso veio homens amando da casa de Cornélio, né? E Pedro foi até Cornélio, entendeu? Foi até a casa de Cornélio, um centurião, né? Um centurião romano, e ali Jesus batizou com o Espírito Santo e Pedro os batizou na água. E ele entendeu então que era Deus mesmo. Que era Deus mesmo, confirmando que esse mistério, né? Esse mistério foi algo de muita discussão pela igreja, irmãos, pela igreja primitiva dos apóstolos no começo, né? Amém? Vamos seguir em frente então.
Então, a gente sabe, né, que como igreja nós temos um papel importante, né, irmão Christian? Nós vimos na lição passada, né, nós trabalhamos sobre convicção espiritual, convicção moral, ou seja, tudo aquilo que, né, está em Cristo significa. E hoje nós vamos falar justamente o que é ser a igreja do Deus vivo, né? Como instituição, nós somos criados por Deus, né? Viemos de Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo, né? Mas o seu corpo de Cristo traz algumas, vamos dizer assim, algumas responsabilidades. Como nós servimos a um Deus que é perfeito, puro, que tem o seu princípio de caráter de amor, bondade, né? E nós temos que deixar transparecer isso. Então, nós temos como igreja hoje do Deus vivo, né, como corpo de Cristo, né, transparecer tudo aquilo que Deus é. Sim. Resplandecer Cristo em nossas vidas. Resplandecer Cristo em nossas vidas. Então, né? Nós estamos no mundo que estamos sujeitos a ser influenciado por ele, mas temos que, em vez de ser influenciado, influenciar o mundo. Não vos conformeis, né? Não tomai forma, molde, como foi falado no seu passado, deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a igreja que tem que influenciar. A igreja está sofrendo muitos ataques, e ataques ideológicos, mas Jesus disse, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então aí, não é que a igreja tem que recuar, pelo contrário, a igreja tem que contra-atacar, a igreja tem que atacar também. Não pode se calar. E daí é que entra a lição passada. Para isso nós temos que ter convicção espiritual e convicção moral, porque essa é a força que nós temos para resistir a isso, né? Exatamente. Quase a mesma testemunhar, né? Com a mesma convicção de que no tempo apostólico eles davam suas vidas por Cristo, mas não negavam, porque eram cheios do Espírito Santo. Amém? A primeira parte nos fala da natureza da igreja do Deus vivo. Primeiro, são 3 subtópicos. O primeiro subtópico é a casa do Deus vivo. Quando Paulo usa a expressão a casa do Deus vivo, ele está se referindo ao local de reunião, ou seja, a casa de oração. Certo? O templo, né? O templo, a casa de oração, está lá em Mateus 21:13, também em 1 Timóteo 3:15. E para aqueles que pensam que a casa de oração ou o templo não tem importância para Deus, enganam-se por Deus, porque Deus levantou a igreja como uma instituição visível e, portanto, a casa de oração também é casa do Deus vivo. A igreja, o local, o ponto de comunhão também é importante. Diz que nós somos o templo. Sim, nós somos constituídos o templo. Por quê? Porque quando a gente recebe a Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo. Deus passa a morar no ser humano, passa a morar e se torna igreja, templo de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei. Então, a gente abre e aceita a obra de Deus. Né? E a obra de Deus é essa, que creais naquele quem ele enviou, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Porém, não podemos de forma nenhuma, como muitos desigrejados, né? Desigrejados, que passam criticando, que não precisa de uma congregação. Que não precisa de uma congregação, não precisa de uma comunhão. Então vamos dizer que está tudo errado, então, desde o começo? Não. Não é que a gente, por exemplo, nós estamos aqui, né, dentro de um templo. Não é que esse templo ele seja mais valioso do que o ser humano, mas significa que aqui nós decidimos tornar esse lugar lugar de congregação. Então, quando a igreja se reúne, né, igreja, templo do Espírito Santo, esse lugar ele é consagrado a Deus. Então, é a casa do Deus vivo, né? Exatamente. A importância, né, é consagrado, é orado, é inaugurado como um templo, tanto um templo construído desde sua fundação para ser uma chamada igreja, vamos dizer assim, igreja instituição ou casa, né? Digo, tanto dessa forma, ou quanto também um local que é alugado. No momento que é consagrado, que os pastores consagram, que a igreja ora, o Senhor começa ali a habituar e abençoar o povo de Deus.
e ali habitar junto com seus filhos e revelar a sua palavra. Ponto de pregação. Tanto é que essa passagem em 1 Timóteo 3,15, ali, que o apóstolo Paulo cita, ele está falando, está orientando Timóteo como se comportar dentro da casa do Senhor. Sim. Ou seja, quando se reunir com a igreja, naquele momento de comunhão, como deve se comportar ali dentro. Tamanho, né, a importância desse lugar aonde a igreja, né, escolhe para congregar, né, para comungar. Né? Sim. Já a expressão, né, Igreja do Deus Vivo, diz respeito aos membros do corpo de Cristo, que se reúnem na casa de oração, né, este local aqui, por exemplo, para adorar ao Deus vivo e se relacionarem como filhos. Então aqui a gente louva ao Senhor, a gente estuda a palavra de Deus, agora a escola bíblica está sendo online, está sendo gravada em vídeo, mas desde que esse local foi construído, quase todos os domingos eram dadas lições aqui. Geralmente os cultos de terça-feira, culto de ensino, né? Culto de oração, culto de ensino, culto de doutrina, chamando doutrina como o ensino da palavra de Deus, ensino doutrinário da Bíblia Sagrada. Aqui temos cultos que a gente estuda culto da família aos domingos, em que a igreja de Cristo se reúne aqui para, em comum, juntamente, louvarem a Deus, adorarem a Deus, ouvir a palavra de Deus, orar ao Senhor. E todo o trabalho realizado é realizado com o auxílio de toda a igreja, seja em oração, em contribuição, ou seja, todo o trabalho realizado, até mesmo essas gravações, né, se está aqui, o lugar, o templo, tudo, né, tem o apoio de toda a congregação, né? Então, é a congregação fazendo, né? Exatamente, é um corpo vivo, é um organismo vivo. Exatamente. Mas também nós temos que estar de acordo com as leis dessa terra, com as leis. Então, aqui tem um CNPJ, tem essa construção, isso vai ser ampliado. Para quê? Para recebermos mais irmãos aqui e sermos abençoados por Deus até o dia da volta do Senhor. A igreja não para, já está 2000 anos na terra e não tem o que vença ela, ela cresce. E tanto a instituição quanto nós, corpo de Cristo, temos que refletir, né, a glória de Deus. Né? Exatamente. Importante, quando convidaram Davi, né, para ir ao templo, né, a casa de Deus, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Venha participar conosco, venha nos cultos, domingo, às 19 horas, nas quintas-feiras, às 19h30. Estamos aqui, irmãos, aguardando vocês. Serão muito bem recebidos. Amém? A segundo subtópico, a coluna e a firmeza da verdade. Então aqui começa agora a pesar para nós, né? A igreja como coluna e firmeza da verdade. Em outras palavras, né, a igreja é chamada para ser representante daquilo que a Cristo representa. Né? Nós somos representantes daquilo que a palavra de Deus, né, traz. Né? Nós representamos tanto a verdade da palavra de Deus, né, quanto toda a mensagem de salvação que a palavra de Deus traz. Né? Então, a palavra de Deus, ela representa o próprio Deus nessa terra. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo. Né? Embaixador é aquele que representa um país no outro. Então, apesar de isso vai ser na próxima lição, nosso reino não ser visível, mas nós representamos, né, o reino de Deus na terra. Né? A embaixada de Cristo nessa terra. Tanto a igreja instituição, quanto a igreja corpo de Cristo, nós somos chamados para ser, né, a coluna e a firmeza da verdade que Cristo veio e morreu para transmitir. Né? Essa verdade que é a verdade da salvação. Né? E por isso nós temos que deixar transparecer, né, esse amor, essa santidade, pureza e verdade, tudo aquilo que Cristo ele representa. Exatamente, porque é a firmeza, né, daquilo que a gente crê, que a gente acredita na obra de Cristo. E a verdade é o quê? É o próprio Cristo.
Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é essa a representação. Nós somos representantes de Cristo, né? Com firmeza e convicção, como estudamos na lição passada, de quem? Da verdade, que é o próprio Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. E é interessante que, né, traz para nós refletir que nós como igreja, como comunidade, temos que, como comunidade, como corpo, temos que deixar transparecer isso, né? Na unidade, na justiça, na santidade e no amor. Entre nós, primeiramente, né? Porque se não tem isso na igreja, né? Se a igreja não é diferente, né? Como ela pode querer passar algo diferente, né? Então ele traz esse compromisso para nós, né? Exatamente. Então, para que a igreja tenha legitimidade para se identificar como coluna da verdade, esta precisa ser exemplo de união, justiça, santidade e amor. Exemplo, né? Exemplo. Por quê, irmãos? Porque não adianta, como nós já falamos aqui, né, pregar a Bíblia, mas não agir conforme está escrito na Bíblia. E não significa, assim como qualquer família, que não tem problemas, né? Exatamente. Cada um com o seu temperamento, cada um com o seu ponto de vista, cada um com o seu, né, o seu jeito, e às vezes pode sair faísca, né? Como qualquer família, pode ter problema, mas quando nós estamos em Cristo, né, esse amor que nos une, esse amor de Deus, que é o perfeito vínculo que nos une, ele vai nos ajudando a nos ajustar, e é isso que o mundo tem que ver, que entre nós as coisas são diferentes. Exatamente. E 3 fala o mistério da piedade. A expressão mistério no Novo Testamento tem sentido de segredo revelado. 1 Timóteo 3,16. O que Paulo quis dizer é que a revelação que recebemos é muito grande e devemos valorizá-la. O fato de existir um segredo revelado não significa que Deus faça acepção de pessoas, pois sabemos que Deus deseja salvar a todos. Então, esse ministério foi revelado para todos, é universal. É universal. Amém, irmãos? Foi revelado o mistério, porque no Antigo Testamento não estava explícito, né? Não tinha isso explícito revelado. Tem sim passagens, né, com ar da graça, falando de outros povos, né, mas assim não era explícito à igreja. Né? E Cristo veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, todos quantos nele crerem, deu-lhes o direito, né, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, abriu o caminho para os gentios. E a prova disso, né, uma das provas históricas e visíveis que está na Bíblia, o véu se rasgou de alto a baixo. Então, aquele modelo, né, de sacerdócio, de sumos sacerdotes, da linhagem de Arão, né, do irmão de Moisés, aquele modelo extinguiu por ali. Porque Cristo veio como sumo sacerdote, segundo uma ordem eterna, segundo uma ordem que não tem... o Cristo ele é o sacrifício, o sacerdote ao mesmo tempo. Ele é a oferta, o sacrifício, e ele é o sumo sacerdote. E Estevão viu isso, né? Viu ele à destra do Pai intercedendo. E o profeta ainda que traz a mensagem ainda da parte de Deus, né? E profeta, né? Exatamente. Ministério completo, né, irmãos? Então, aqui foi a primeira parte, então, que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna é a firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do Evangelho. Então, meus irmãos, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Amém. Vamos passar para o segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. A primeira parte. A primeira parte, santificação e pureza, né? O sentido da expressão para que a santificasse, né, que vem lá daquela passagem que foi lido lá no início,
né, de Efésios, né, para que a santificasse, diz respeito a Jesus ter separado, né, os que creem das impurezas e para não serem condenados, né? Em outras passagens, em outras palavras, Jesus veio, né, estávamos condenados, né, estávamos ali debaixo de uma condenação, ele veio e pagou o preço daquela sentença e nos resgatou. E além de nos resgatar daquela condenação, né, ter pagado o preço, ele também nos limpou, né, nos purificou através da sua palavra, né, ele nos purificou. Né, a salvação, né, inevitavelmente produz, né, naquela pessoa que recebe uma regeneração. Essa regeneração ela começa a acontecer depois que nós aceitamos a Cristo, né? Exatamente. Depois que nós compreendemos que nós estávamos debaixo de um jugo de condenação e que por nosso mérito não podíamos sair, e nós aceitamos essa oferta de Cristo de morrer no nosso lugar, de pagar a nossa dívida, nos resgatar, quando nós aceitamos isso, né, algo começa a mudar no nosso coração, que é esse processo de regeneração. Né? Nós começamos a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, né? A nossa maneira de ver o mundo, né? Aquela forma que nós tínhamos, que era mais parecida com o mundo, né? Que nós vínhamos sendo moldados desde criança, quando nós aceitamos a Cristo, começa a haver uma mudança, né? Uma transformação de mentalidade. Né? Nós paramos de pensar conforme o mundo pensa e passamos a pensar mais como Cristo pensa. Né? Então, Cristo ele veio para trazer essa salvação, essa regeneração, não só no nosso corpo, mas na nossa alma também e no nosso espírito. Exatamente. Nos prepara aqui nesta terra para passarmos a eternidade com Ele. Então, aqui, né, aqui é o nosso... Começa aqui. Né? Começa aqui. Vamos dizer assim, ó, um dia nós cremos, né, que Jesus estava na última ceia com seus discípulos, e ele disse, não beberei mais do fruto da videira, David, até o dia que beber de novo no reino de Deus. Isto é, a gente fala aqui das bodas do Cordeiro, né? Então, irmãos, só que o que a igreja faz aqui quando nós fizemos todo mês, nós fizemos a Santa Ceia? Que é um mandamento, né? É um mandamento. É uma instituição, né? São duas instituições que Cristo deixou na terra, o batismo e a ceia. Então, o batismo consciente, né? Consciente, não. Eu sou pecador e reconheço que Jesus Cristo morreu por mim para me salvar, para me libertar do pecado, para me justificar, para me santificar, para me purificar e, por fim, para me gloriar, para mim passar a eternidade com Ele. Então, eu aceito Jesus como meu Salvador. Sepulto a velha criatura na água do batismo e depois dali, né, quem crer e for batizado será salvo. Né? Então, primeiro crer, depois ser batizado. E tendo isso aí também começa a participar da ceia do Senhor. E esta ceia do Senhor que a gente faz mensalmente, outras denominações pode fazer de 3 meses, ou toda semana, ou 6 meses, independente. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente está aqui na terra, nos preparando, ensaiando, adorando a Deus, glorificando, para um dia estar eternamente com Ele, adorando, conhecendo e conhecendo. Deus é tão grande que a eternidade vai nos revelar Ele, né? E relembrando o sacrifício que Ele fez, né? Porque Ele representa o corpo e o sangue dele, né? Dado para a nossa salvação, né? Então ali a gente está todas as vezes, né, comemorando ou relembrando aquilo. É um memorial, né? Uma memorial, memória, né? Exatamente. Uma memória do sacrifício dele, do corpo pelo elemento pão e do sangue pelo elemento vinho, né? Ou, no nosso caso, a gente utiliza o fruto da videira, a gente utiliza o suco de uva. Suco de uva concentrado. Amém? Glória a Deus. Segunda parte, gloriosa e irrepreensível. Paulo faz uma grande revelação dizendo que a igreja
será apresentada ao Senhor Jesus Cristo, estando gloriosa e perfeita. Efésios 5, 27. O estado glorioso e perfeito da igreja será resultado da santificação que a mesma deseja ter enquanto estiver nesta terra. E tudo que a gente já vem falando é um preparo, entendeu? Nós temos que ter comunhão com Deus aqui, nós temos que servir Deus aqui, começar aqui, para poder passar a eternidade com Ele. A igreja é a noiva do Cordeiro e precisa se manter pura através da santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está em Hebreus 12, 14 e 1 Tessalonicenses 5, 23. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta, né? Se a gente não tiver o desejo, né, de buscar, de querer ser santo, a gente não tem como chegar a Deus, né? Então, só aquele que de fato, né, busca essa santificação, essa separação e deseja ser diferente, né, que um dia vai estar preparado para subir, né? É isso que essa palavra nos traz, né? E santos pecam. Santos não é ausência de pecado. Santos não vivem na prática do pecado. Que fique bem claro, né, esse termo santos para quem nos ouve, né? É aquele que está em Cristo, né? Está em Cristo. E aquele certo? que de coração deseja de fato, né, querer fazer a vontade de Deus. Né? Porque pecar, nós pecamos todos os dias. Aquele que disser que não tem pecado... Aqui atira a primeira pedra. E assim, se a gente disser que não tem pecado, a gente é mentiroso, porque a palavra de Deus... Já disse, então... todo mundo é pecador, né? E se não tivesse pecador, né, então não precisaria nem de Cristo, né? Porque não teria que passar por ele, né? Sim. E se fosse totalmente puro, então não ficar nessa terra. Deus já tinha levado. Tinha levado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, tá aí. Agora estaremos passando para a terceira e último tópico. As armas da igreja do Deus vivo. Primeiramente, o zelo pela verdade. A igreja ela precisa lutar, né, para defender a autoridade da Bíblia, que é a verdade, né, de Deus para os homens, né? A gente falou isso em lições passadas também, né, o quanto, né, o mundo busca desacreditar a Bíblia, né? Sim. Relativizar a Bíblia, tratar ela como se fosse um conto, né, uma história, um mito, né? Tudo isso que tira aquela propriedade que é tão importante para nós, que é que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Uma verdade absoluta, inerrante e infalível, né? Nós cremos porque nós vemos que todas as profecias, né, ditas se cumpriram, e nós temos que ter esse desejo de defender essa verdade. E mais do que isso, ter a convicção primeiro no nosso coração de que a Bíblia de fato é isso, é a palavra de Deus revelada, que ela é perfeita, que ela é absoluta e que ela é infalível, inerrante. Né? E nós temos que defender isso. Exatamente. Né? O Senhor deixou para nós, né, cuidar. A igreja, ela é responsável por pregar a palavra de Deus. Ela é responsável, foi dada essa autoridade para a igreja, pregar a Jesus Cristo, pregar o Evangelho. Jesus deixou para nós fazermos isso, certo? Então precisa guardar e defender todos os valores de Deus que está contido na palavra dele. E aí tem dois pontos assim, que me veio agora, irmão Cristo. Primeiro, né, é aquele perigo que quando a gente começa a aceitar algumas coisas do mundo, que começa a relativizar alguma coisa da palavra de Deus, criar um secretismo, que eles chamam, secretismo, né? Religioso. Começa a misturar algumas coisinhas ali, começa a abrir mão de algumas coisas, relativar algumas coisas. E outra é perder aquela convicção de que a palavra da palavra de Deus é viva e poderosa. Viva e eficaz. Aquela confiança de que a palavra de Deus ela é emitida e ela não volta vazia. E o próprio Deus da garantia, que ele confirma isso através do poder do Espírito Santo. Exatamente. Então essa confiança é importante, de que nós falamos através da palavra e Deus é poderoso para cumprir aquilo que é falado. Porque se assim a gente prega e ganha uma pessoa para Cristo, não é por nós, não é a nosso poder de persuasão. Se for assim, aquela pessoa realmente não se converteu, ela foi convencida e não irá muito longe.
Não irá, porque não criará raízes profundas. Mas a Bíblia, que é a verdade, a autoridade de Deus nessa terra, essa sim, a palavra de Deus, que ela tem poder, né? Pela ação do Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia tem um autor, o Espírito Santo. E tiveram vários escritores que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, esta palavra, com a ação do Espírito Santo, autor da Bíblia, que é a autoridade de Deus nessa terra, dada para a igreja ser, como nós falamos, ser representantes, ser embaixadores, né, nessa terra, pregar, e as pessoas se convertem. Há 2000 anos, uma multidão de gente nos dias de hoje, exatamente, uma multidão de pessoas todos os dias aceitando Jesus Cristo e recebendo um milagre na sua vida. Porque não depende de homens, depende da ação de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração, né? Apta para discernir as intenções do coração. Ela chega no mais íntimo do homem, entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, né? Juntas e medulas vem ser a parte do corpo, da tricotomia humana que nós já mencionamos. Esse é o poder de Deus, é chegar mais no íntimo, profundidade que tem a palavra de Deus. Então é essa confiança que nós temos que ter, que a palavra ela vai e faz a obra. E é essa verdade que nós temos que defender. No segundo ponto, né, o segundo subtópico, o ensino da verdade. O Senhor Jesus foi, né, o maior ensinador da palavra de Deus, né? Ele passou os 3 anos e meio de ministério deles ensinando a palavra de Deus e divulgando o reino de Deus, né? E ele deu a incumbência de continuar, né, ensinando a palavra de Deus para a sua igreja. Mas ele traz aqui 2 pontos, né? Primeiro, a nossa necessidade de, como crentes, de parar para aprender, assim como os apóstolos sentaram e aprenderam, né? E que é importante, né, aprender, porque a palavra limpa nossas vidas também. Como também ele chama a atenção aqui dos obreiros, que tem que ser apto, né, no Cristo para ensinar. Sim, né? Exatamente, né? Então, assim, ministério, irmãos, dentro da igreja, né, todos são chamados, todos recebem dons, mas ministério é dado por Jesus. E nem todos têm o ministério de pastor, evangelista, mestre. Nem todos têm um ministério. Né? Esses ministérios que são dados por Cristo para a igreja. Né? Pastor, cuidar de ovelhas, né? De profeta, de evangelistas. Mas, irmãos, né? Jesus, uma das coisas que eu acho importante, que também me veio na mente aqui quando a gente estava falando, né, de pregar a verdade, quero dizer aos irmãos que ninguém falou mais de inferno na Bíblia Sagrada do que Jesus Cristo. Nenhum apóstolo, nenhum dos profetas falou mais do inferno do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, assim como ele deu, né, cabe à igreja também pregar a palavra de Deus para que as pessoas creiam em Jesus e sejam libertas, né, dos seus pecados, reconhecendo que só por Jesus tem salvação e não vá para o inferno. Porque o inferno existe, é real. Mas numa outra oportunidade teremos uma lição, né, que estaremos falando mais por isso. Então existe um duplo compromisso em relação ao ensino da palavra de Deus. Os membros precisam aprender e os líderes devem estarem aptos para ensinar. Então nós temos que estudar a palavra de Deus. E para isso que veio os dons ministeriais, né? Para o aperfeiçoamento da igreja. Da igreja. Amém. Glória a Deus. Então temos aqui a conclusão desta lição. A igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Resume bem, né? É a luz do mundo e o sal da terra. Como geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, estando na luz, que é Cristo, a igreja deve anunciar com zelo
e firmeza as grandezas de Deus e amar a vinda do esposo bendito, Jesus Cristo Salvador. Amém. Amém? É isso aí. Glória a Deus. Então está aí, irmãos, terminamos esta lição 12. É um prazer enorme estar aqui convosco. Se você gostou, dá um joinha e dá um like, compartilhe, divulgue esta mensagem e fique conosco. Amém? Amém. Estaremos fazendo uma oração e nos despedindo. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de estar ministrando a tua palavra. Que essa palavra que foi ministrada, que possa alcançar, Senhor, aquele que estiver ouvindo, que ela possa de encontro à necessidade desse ouvinte. Possa falar ao coração dele, fortalecer a sua fé, a sua esperança, Deus, socorrê-lo no momento de necessidade e salvar aquele que precisa de salvação. Nós cremos na tua palavra poderosa, viva e eficaz. Nós entregamos todas essas almas nas tuas mãos, Senhor, e na certeza que a tua palavra não voltará vazia. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.